A partir de agora, na Voz do Coração Imaculado, 107.7 FM, passamos a apresentar o programa Cristo Vive, jornalismo na Santa Igreja. Olá, bom dia, tudo bem? Então, nós da Pastoral de Comunicação da Diocese de Anápolis estamos aqui na sua Rádio Voz 107.7 para a partir de agora levar até você o nosso programa Cristo Vive, que é jornalismo na Santa e Amada Igreja. Eu, Paulo Amparo, e o nosso diretor espiritual, pároco da paróquia São Pedro e São Paulo, e capelão da nossa faculdade católica, o padre Wellison Borges. Padre Wellison, bom dia, tudo bem com o senhor nesse maravilhoso dia de domingo? Bom dia, meus irmãos, minhas irmãs, Rádio Voz do Coração Imaculado, nosso programa Cristo Vive, que alegria imensa estar com vocês, agora antes do almoço, né? Daqui a pouco tem muita gente já indo para o almoço, alguns estão voltando aí das missas que começaram às 11, às 10 horas, alguns tem até missa aqui na cidade que começa às 11, é impressionante, e tem pessoas realmente que estão agora voltando para casa e nos acompanham no seu carro, na sua casa, ligam o rádio, que bom. Compartilhe também com outras pessoas, fale desse programa, tem muita gente que não sabe do programa da nossa diocese aqui, nosso programa aqui na Rádio Voz do Coração Imaculado, 107.7, programa Cristo Vive. Então compartilhe também com as pessoas para que elas possam ter acesso a esse programa maravilhoso. Padre, muitas pessoas ouviram aqui pelas ondas da 107.7, o Moisés José, ele é coordenador diocesano da RCC, né? Várias situações, nós convidamos o senhor falando de uma belíssima programação para esse feriado de carnaval, que é estar no nosso Festival de Jesus que está acontecendo, padre. Muito bem, é um convite especial para todos vocês. Eu lembro que o Moisés falou mesmo, e já começou agora, né? Dia 15 ao dia 17 de fevereiro, todo dia às 8 às 18. Interessante que hoje, começando esse nosso Festival de Jesus, o tema é Ele quem dá a vida a todos. E assim, se você puder participar lá, talvez muita gente não consegue participar todos os dias, ou vai lá ou amanhã, ou hoje a parte da tarde. O importante é você comparecer. Eu tenho certeza que o Senhor vai falar no seu coração, no fundo do seu coração, aquele momento que você se aproximar. E outra coisa importante é porque é um evento católico em pleno carnaval. Com isso você já vai estar se preparando melhor para a celebração da Quaresma, que já agora, nessa próxima quarta-feira de cinzas, nós teremos também as celebrações aqui na Diocese toda de Anápolis. Aqui em Anápolis toda vai ter muita opção de missa para todo mundo. Pelo menos na São Pedro de São Paulo, às 6h30, ao meio-dia, aquela missa bem rápida, porque o povo trabalha, né? E às 19 horas a missa solene de cinzas, para todos nós também receber e começar bem a Quaresma. É verdade. Padre, até ontem, né, sábado, já foi a segunda edição daquela missa na paróquia de São Pedro de São Paulo, nesse novo horário das 16 horas, já na véspera, para ver a realidade de tantas pessoas e também a realidade dos idosos, alguém tem alguém acamado, cadeira de rodas, uma outra situação. O senhor pensou com muito carinho nesse horário para facilitar a vida dessas pessoas e também dos seus cuidadores. Meus irmãos, foi uma coisa que eu observei desde que eu cheguei aqui em Anápolis. Tem muitas pessoas que querem ir na missa e não podem, porque são idosos e infelizmente não acham quem possa levá-los. Ou se encontra, às vezes tem até a pessoa que pode levá-lo, a pessoa não pode naquele momento. Por exemplo, às vezes o filho vai estar indo viajar para algum lugar fora da cidade, tem fazenda em algum lugar, tem que ir lá olhar o gado, tem que olhar, às vezes vai passear no lago, vai para Caldas Novas, e o idoso às vezes ele não consegue ir na missa porque também pelo horário. Muitas vezes o que eu já ouvi, Paulo, à noite, ele não consegue ir para a missa à noite, ele tem medo de tropeçar, de cair. Eu já encontrei pessoas que caíram, idosos que caíram e machucaram aí em algum lugar, aí em alguma diocese, acontece infelizmente. Então, para isso, para facilitar o auxílio aos idosos, tanto para os filhos como para o próprio idoso, nós tivemos essa ideia de criar uma missa, um novo horário, no sábado à tarde, quando ainda os filhos ainda estão voltando do serviço, estão ali em casa, para poder levar o seu pai, o seu avô, sua avó na Santa Missa. E se for um idoso que vai sozinho, ele poder ir em plena luz do dia. Padre, sem contar, o senhor já faz uma celebração mais breve para ser uma coisa, para facilitar mais ainda para as pessoas que possam ir.
Quero ajudar de todas as formas, como você falou, Paulo, uma missa mais rápida, mais ou menos 50 minutos, né, até menos, e também até alguns casos, um idoso já me procurou, que tem dificuldade de sentar no banco, que é de madeira. Vamos providenciar uma cadeira de fio, lógico, para ele sentar também, e se uma pessoa realmente tem dificuldade, a nossa igreja, graças a Deus, ela é acessível, né, mas não só a nossa, São Pedro e São Paulo, eu tenho certeza que muitos aqui em Anápolis. O que eu quero dizer é que você que tem um idoso na sua família, você está cuidando dele, você tem a obrigação de levá-lo na missa. A mensagem é clara, é para todos nós. Nós temos que cuidar dos nossos idosos espiritualmente também. Padre, já tem a mensagem nos mandamentos, né? Honrar pai e mãe. É verdade, e o honrar pai e mãe é também você honrar eles com Deus, é você providenciar que a graça de Deus chegue até ele. Não só dar de comer, não só dar de beber, não somente cuidar bem, dar todos os remedinhos na hora certa e ter paciência, mas também você levá-lo na Santa Missa e chamar um padre, porque o dia que o idoso estiver acamado, o dia que fomos nós, porque nós também vamos precisar disso um dia, o dia que fomos nós vamos precisar da assistência dos sacerdotes. Então você que está nos ouvindo aqui na nossa rádio Voz do Coração Imaculado, no programa Cristo Vive, você é responsável pelo seu idoso. Não vai achar que o padre tem que sair agora adivinhando aí onde tem idoso, onde não tem, não, porque a gente não consegue. A gente está lá na paróquia e não conhece as pessoas. É você quem leva o nome do idoso, o endereço para o seu pároco, para ele fazer uma visita, as pastorais aí da saúde. Então, muito obrigado a todos vocês que cuidam e pensam no idoso. Vocês realmente merecem o céu, porque cuidam mesmo com muito amor. Isso é gratificante, nos enche o coração de alegria ver uma família que preocupa pelos seus idosos e dá a eles os sacramentos da salvação. É verdade, até o padre Claro me falava que inúmeras realidades que ele recebe de ligação, de endereço para ele visitar um idoso, dar ali a unção dos enfermos, e tenha certeza que os freios aqui na Rádio Voz, na paróquia aqui, São João Batista, vão com o maior prazer. É só você ligar, procurar, que com certeza eles vão acolher com o maior carinho. Agora vamos ouvir a presidente da Câmara Municipal de Anápolis, a vereadora Andréia Rezende. O mundo em sua casa. Igreja Notícia. Vereadora, bom dia, seja bem-vinda ao nosso programa. Bom dia, Paulo Amparo, bom dia, Padre Edson, parabéns por essa nova missão que a igreja te confiou, tenho certeza que o senhor vai desempenhar com muita competência, dedicação, é sempre uma satisfação estar falando com vocês. Obrigado, vereadora, pelas palavras. Vereadora, infelizmente, essa semana, um trágico acidente de moto, um atropelamento de moto, veio a falecer um vereador aqui do Legislativo, o Carlinho da Feira. O que o senhor poderia partilhar dessas realidades aí no Legislativo anapolino? O falecimento do Carlinho da Feira trouxe grande tristeza e consternação a todos aqui da Câmara Municipal, vereadores, servidores, da cidade de Anápolis, Era um grande amigo, um homem do bem, muito leal, muito parceiro, e que soma esforços aqui para a gente poder, na presença de Deus, superar essa grande tragédia. Infelizmente, vereador, essa situação que chocou a todos aqui da cidade, penso principalmente os colegas dele aí no parlamento. Mas, vereadora, também nós gostaríamos que a senhora partilhasse que logo praticamente no início dos trabalhos do Legislativo nesse ano de 2026, aqui na Câmara Municipal, a senhora organizou e tivemos aí um culto ecumênico. Desde que eu assumi a presidência, eu criei esse culto de ação de graças no início do trabalho legislativo aqui da Câmara. Eu acredito que nós precisamos colocar na presença de Deus todos os trabalhos, a nossa vida, Mas um lugar como a Câmara que todos os trabalhos exercem um impacto tão importante na vida de todos os anapolinos e anapolinas, é extremamente importante que a gente consagre a Deus as nossas ações. Eu entendo e respeito que o Estado seja laico, mas as autoridades não são. Foi um culto ecumênico muito bonito, muito emocionante. Eu agradeço muito as palavras do Padre Edmilson, que foi extremamente solícito assim que nós os convidamos, e as suas palavras realmente tocaram os nossos corações. Programa Cristo Vive. O nosso muito obrigado à vereadora Andréia Rezende. Padre Wellison Borges, ela partilhou duas situações, esse trágico acidente que veio a falecer o vereador, e também dessa belo gesto, essa realidade do culto ecumênico na Câmara Municipal, o Poder Legislativo da cidade de Anápolis.
Meus irmãos, antes de tudo, vereador André Rezende, muito obrigado pela sua palavra carinhosa de acolhida na nossa nova missão. Muito obrigado, é uma alegria muito grande de estar com vocês nessa nova missão. Muito bem, então primeiro essa notícia trágica do falecimento do senhor Carlinho da Feira. Eu particularmente sou novo aqui em Anápolis e fiquei sabendo desse acontecimento que também nos choca e também nos faz impressionar. Que por uma tragédia, né? Um acidente de moto ali, eu pelo menos vi ali nas redes sociais o momento do acidente, te ver como que infelizmente foi uma tragédia sem proporções, um homem saudável, um homem bom, trabalhador, né, pelo que eu recebi de testemunho aqui, uma pessoa realmente do povo que está ali nos seus trabalhos. E com certeza, Paulo também tinha muitos projetos, o vereador, e agora tem a sua vida ceifada. Mas primeiramente, antes de tudo, quero deixar aos familiares os meus pêsames, as minhas orações pela alma do senhor Carlinho, que deixou uma família, e rezemos por ele, pela alma dele, que o Senhor bondoso acolha na salvação e na santidade. Pelo bem que ele fez, pelo trabalho que ele realizou, o Senhor acumule ele com as suas bênçãos proporcional a esse bem. Agora, rezar, meus irmãos, porque assim, infelizmente, agora nós estamos no período de carnaval, as tragédias, elas podem acontecer, né? Infelizmente, principalmente acidente. E o acidente, a gente tem que tomar muito cuidado, tem que estar muito precavido, você que vai viajar. Tome cuidado, não beba, dirija com serenidade, não ultrapasse os limites de velocidade, porque nós temos que dirigir para nós e para o outro. E mesmo a gente dirigindo muito bem, dirigindo com toda a prudência necessária, ainda tem perigo de vir um outro, talvez um pouco imprudente, e nos envolver na sua imprudência. Então assim, dirija com cuidado, realmente prestando atenção. E na cidade, um conselho de padre e amigo: não use o celular quando você estiver dirigindo, porque isso tira mais da metade da atenção e é onde que provoca acidentes. Então, meus irmãos, é isso, e nossos sentimentos aí à família do senhor Carlinho da Feira. E por fim, o culto ecumênico, né, Paulo, que você mencionou também. O nosso abraço ao padre Edmilson, que tem feito esse trabalho. Ele, o padre Genésio lá também da catedral, os outros. Eu vejo tantos padres amigos que fazem um belo trabalho ali nesses momentos também, em todos os momentos de formatura. Então, muito, muito obrigado aí por nossos padres e vocês que abriram o coração para essa celebração. É verdade. E agora vamos falar com um grande amigo, colaborador, benfeitor aqui do nosso programa, que é o Dr. Marcelo Henrique dos Santos, ex-promotor de justiça e coordenador do curso de Direito da nossa Faculdade Católica. Diocese em Ação. Dr. Marcelo Henrique dos Santos, bom dia. O que o senhor poderia partilhar aos amigos ouvintes aqui do programa Cristo Vive sobre essa realidade do terceiro setor, amigo? Bom dia a todos os nossos ouvintes. O terceiro setor, ele precisa ser compreendido, né? Quando a gente fala de terceiro, por que terceiro setor? Para começar, nós temos 3 setores na economia: o primeiro, o segundo e o terceiro. O primeiro qual é? É o governamental, por meio de toda a estrutura governamental, do poder executivo, legislativo, ou seja, aquele em que os servidores públicos estão presentes para o desenvolvimento das políticas públicas estatais. O segundo setor é o da economia em sentido estrito. Por quê? Porque é o da produção, onde estão as indústrias, o comércio, ou seja, onde há finalidade lucrativa. E aí vem o terceiro setor. Eu sempre costumo brincar e dizer, olha, ele está em terceiro, mas não quer dizer que ele é menor que os outros. Menor em importância, menor em significado, em relevância, porque nele, ele que é composto por quem? No sentido bem objetivo, pelas associações de direito privado, pelas fundações de direito privado, pelas entidades religiosas, pelos partidos políticos. Todos, segundo o Código Civil, não têm fins lucrativos, mas eu prefiro ficar sobretudo com estas entidades, né, que são compostas por associações, por pessoas, ou até surgem a partir das empresas. Uma empresa, por exemplo, pode fomentar a criação, a instituição de uma fundação de direito privado para trabalhar com a inclusão, a recepção de crianças numa creche. Então, por exemplo,
você é proprietário de uma empresa que trabalha com gêneros alimentícios, tem lá um número grande de colaboradores, e a sede, né, da sua empresa é numa região relativamente carente. Então, isso aqui tem um exemplo que até aconteceu comigo quando eu era curador de fundações em Anápolis. Uma determinada empresa queria criar por meio de uma fundação, né, essa possibilidade dos seus colaboradores terem a creche lá. Então, um espaço que ele ia destinar, porque a fundação, diferentemente da associação, ela é uma instituição patrimonial. Você vincula um patrimônio para o desenvolvimento de uma atividade social. Aí eles procuraram, tinha que fazer um estatuto, eu tinha que aprovar. Eu falei, muito boa essa iniciativa de vocês, só que tem o seguinte: a fundação, ela não pode ser limitada apenas a essa sua finalidade aí de alcançar os seus colaboradores. Ótimo, as senhoras, os que têm crianças e não tem com quem deixar, então, excelente. Só que vocês têm uma outra coisa, uma palavra mágica, um binômio mágico que se chama responsabilidade social, onde vocês estão. Então vamos fazer o seguinte: vocês vão destinar 60% das vagas para a comunidade e 40% para os seus colaboradores. Aí, num primeiro momento, tiveram uma certa resistência e tal, mas aí a gente foi convencendo, explicando para os empresários, os dirigentes da empresa, o significado, o impacto social disso e o econômico, até porque também existem alguns benefícios fiscais quando a empresa, por exemplo, faz uma atividade como essa. Né? E até hoje ela existe, a creche é uma creche muito bem organizada, trabalhando, né, agregando valor aos seus colaboradores e àquela região onde ela está instalada. Estamos apresentando programa Cristo Vive. Muito bem, estamos ouvindo o Dr. Marcelo Henrique dos Santos, coordenador do curso de Direito da Faculdade Católica, também vice-presidente da Associação Cruzada pela Dignidade, Eu Sou do Bem, Eu Sou de Deus, e está partilhando com você, né, esclarecendo tantas dúvidas sobre essa realidade do terceiro setor. Agora vamos ouvir a segunda e última parte com o Dr. Marcelo Henrique dos Santos. Ouçamos. Até, Dr. Marcelo Henrique dos Santos, o senhor falando assim, de modo geral, se nós pegarmos, por exemplo, uma cidade, é lógico que é até difícil citar nomes, mas, por exemplo, aqui dentro da cidade de Anápolis, no caso, se nós pegarmos, por exemplo, uma Santa Casa de Misericórdia e uma PAI, o bem que eles fazem para este município de mais de 400 mil habitantes, que na maioria das vezes o setor público, né, seja o governo federal, estadual, municipal, não consegue chegar. E eles, dentro dessas realidades que o senhor partilha, eles promovem um bem gigantesco para a sociedade. Exato, Paulão. Você citou, né, duas das grandes instituições em Goiás, né? Vamos falar assim, na região centro-oeste, em Goiás, na região centro-oeste, que prestam, não é, um serviço extraordinário. Quando você fala da Santa Casa, eu me lembro da história da filantropia no Brasil. A primeira instituição filantrópica no século XVI, na época ainda do Império no Brasil, que iniciou, né, a atividade do terceiro setor, foi uma Santa Casa instalada em Santos. Né? As irmãs, os padres, né, que vinham para o Brasil, ao perceberem a ausência, né, a inexistência de saúde para as pessoas, né, e muitos já eram formados, eram médicos, enfermeiros, né, e com verbas, né, da igreja construíram o primeiro hospital Santa Casa, né, no estado de São Paulo, na cidade de Santos, que existe até hoje, né, prestando um serviço de extremo valor e relevância. A Santa Casa de Misericórdia, né, aqui em Anápolis, como todas as Santas Casas, né, ela presta um serviço extraordinário em todos os níveis de complexidade. Né? Por exemplo, a gente pode citar a questão da UTI neonatal, né, que é de excelência. Né? Nós temos profissionais que há décadas estão aqui, né, na Santa Casa, prestando um relevantíssimo serviço. E aí eu vou nominar um amigo querido do meu coração, Dr. Erasmo Kozak, que você conhece muito bem, né, um cara temente a Deus, um coração extraordinário.
né? E tantos outros profissionais ali, né? O nosso querido diácono Júlio, né? A precursora maior de tudo isso é a irmã Rita. Eu sou muito suspeito para falar da irmã Rita pelo carinho, apreço, respeito que tem por ela, sem demérito a todos os outros gestores e administradores que por lá passaram e estão hoje. Mas a irmã Rita, abnegada, médica, né, de um coração extraordinário, brigou como poucos, né, com todo mundo para poder fazer. Olha, os meus queridos aqui não podem ficar sem atendimento. Conseguiu muitos, né, convênios importantes, contratos, captou recursos, porque um dos grandes desafios do terceiro setor, Paulão, é a captação de recursos, sabe? Porque o terceiro setor, em regra, ele não produz. Quem tem que produzir é o segundo. Embora existe até aí uma coisa mais teorizada, mais técnica, né? Porque eles podem sim, por exemplo, terem recursos que vão retornarem para as suas finalidades estatutárias. Ou seja, não há distribuição de lucros, não há dividendos para os gestores, mas há a possibilidade daquilo que é arrecadado, né, dentro do percentual permitido, ser incorporado para o desenvolvimento das atividades. Por exemplo, né, vamos dizer, a Santa Casa ela pode pactuar 60% do que ela presta em serviço de saúde com o sistema único. Os outros 40% ela pode, como a gente tem aqui na Santa Casa a Policlínica, que faz consultas a preços bem mais acessíveis, ela pode fazer pactuações com planos de saúde, né? E assim muitas filantrópicas fazem, né? Na área de saúde, por exemplo. As educacionais também podem fazer aquilo que a Faculdade Católica de Anápolis, por exemplo, cobra dos seus acadêmicos, reverte-se exclusivamente para o desenvolvimento dessas atividades, como o quê? Pagamento, né, dos colaboradores, professores, manutenção da estrutura, né? Então, é assim que funciona. Então, ela não tem finalidade de lucro, mas tem a finalidade econômica para a sua própria sobrevivência naquilo que é permitido. E aí, por isso é que a concessão de bolsas, a possibilidade de uma titulação que a gente chama de SEBAS, que é um título que dá isenção tributária, né? Enfim, é um nicho econômico do terceiro setor extremamente relevante para a sociedade. Doutor, até o senhor falando aqui, me vem vários pontos. Por exemplo, o senhor falando da questão de captação de recursos para o terceiro setor. Eu lembro que, há um determinado tempo atrás, eu entrevistava o Dom Washington Cruz, hoje é arcebispo emérito de Goiânia, e ele falava da Irmã Dulce. A Irmã Dulce foi paroquiana dele, depois ele teve o privilégio de ir em Roma, no Vaticano, para a sua canonização, hoje é santa da igreja. E ele falando de uma situação muito interessante nessa área que ela com o hospital na Bahia, de captação de recursos, porque ela foi pedir a empresários e eles a humilharam. Aí depois que eles a humilharam, ela falava, tudo bem, essa humilhação foi para mim, mas cadê a doação para os meus pobres? E aí as pessoas foram muito generosas. O senhor falando do diácono Júlio, da irmã Marília, até recentemente o diácono Júlio falava aqui no nosso programa, a irmã Rita, o diácono Júlio falava que essa questão da filantropia, por exemplo, da Santa Casa, começou com um sacerdote com pratos de sopas em praças e foi evoluindo. O senhor, que é uma pessoa cristã, sempre Jesus gosta de falar nas Sagradas Escrituras que devemos avançar para águas mais profundas. Por exemplo, nessa realidade que nós falamos agora, por exemplo, da Santa Casa, ainda nem adentramos na APAI, mas, por exemplo, hoje o senhor sabe muito bem que já foi coordenador nessa área de saúde no campo jurídico, a nível de Estado. O senhor sabe que não só Anápolis, mas toda a região Pirineus, ela acolhe aqui em Anápolis. Ou seja, esse avançar para águas mais profundas. E como foi bom, entre aspas, essas lutas da irmã Rita, hoje do diácono Júlio e tantos ali, porque realmente todos ganham, até a região Pirineus. Você estava falando aí do aprofundamento nas águas, eu estava me pensando no Velho Testamento também, em estender as tendas, né? Ampliação de tendas. Então, essa ampliação da regional Pirineus, da terceira regional Pirineus, ou macro-região, né? Porque a Santa Casa, antes hoje EANA, antes da construção em Goianésia, né? Antes de Uruaçu,
a Santa Casa, assim como o Hospital Evangélico, eram as grandes referências em alta complexidade. Não havia outros hospitais aqui, ou seja, ou parava aqui para sobreviver, porque não dava conta de chegar em Goiânia, chegava em Goiânia e não tinha vaga. Por muito tempo foi assim, né? Então, aí no início dos anos 2000 veio o EANA, que a irmã Rita foi a precursora também, né, no gerenciamento de lá, com o diácono e toda a equipe, né? E, enfim, mas a Santa Casa fez essa, né, agregação aí desse valor extraordinário de preservação da vida, né, de atendimentos, de cirurgias eletivas, cirurgias de urgência e emergência, antes de nós termos essa ampliação, né, dos serviços, e não foi fácil. E aí a irmã Rita, ela, né, e outros bons captadores, né, eles superam uma lógica, porque eu sempre, às vezes, quando eu vou falar de negócio de captação de recursos, eu falo, gente, todos os captadores, os grandes captadores de recursos, palestrantes e pessoas que fazem trabalho de capacitação de pessoas para captar recursos, eles começam as palestras dizendo o seguinte: olha, eu tenho 2 notícias para vocês. A primeira, há dinheiro. E não é pouco, tem dinheiro. Tem dinheiro aí, as pessoas, as empresas, governos e tal, projetos de liberação de recursos, muito. O segundo problema não tem gente habilitada para receber. E aí o cara começa a entrar, aí fica todo mundo, como assim? Poxa, minha instituição trata de não sei quantas crianças, não sei quantos adultos, pessoas com deficiência, não sei o que e tal. Ele falou, não, mas vocês não têm projeto. Ninguém conhece vocês, ninguém conhece o que vocês fazem. O que a irmã Rita e os gestores da PAI, já entrando na casa da PAI, o que eles aprenderam a fazer? Eles aprenderam a mostrar os projetos deles, a dizer, olha, nós fazemos isso, olha aqui o nosso balanço desses últimos 3 anos, entendeu? Então, assim, é um outro ambiente. Programa Cristo Vive, jornalismo na Santa Igreja. Muito bem, o nosso muito obrigado ao Dr. Marcelo Henrique dos Santos. Padre, ele deu uma partilha, eu diria quase que uma aula, né? Ele que é professor, é mestre, nessas realidades do terceiro setor. Importantíssimo. Cabe à sociedade organizada simplesmente organizar-se, porque realmente as verbas, os recursos existem, mas tem que ter o CNPJ, tem que ter todo aquele critério que a lei prevê. Muito bem, e nós como igreja, que a gente não tem fundo lucrativo, a gente não visa o lucro, mas a gente visa o bem que nós podemos fazer, devemos estar cientes dessas leis, porque a gente tem muitos grupos nas paróquias, principalmente os vicentinos que desempenham esse trabalho, e você também, meus irmãos, todos nós, tem tantas pessoas de boa vontade que querem fazer o bem, se reunirem. Há pouco tempo eu ouvi aqui o Paulo Amparo falar, né, até do Hospital Materno Infantil, que foi fundado pelos vicentinos, ali na Jaiara. Tem muitos grupos também que atuam nessa ajuda, prestando essa assistência social, e que, se organizar bem, como diz o nosso amigo, do qual eu mando um abraço, Dr. Marcelo Henrique dos Santos, a verba vem. Se souber fazer certinho aí os caminhos, o percurso, com certeza você também é ajudado. Então fica aí a dica para quem está ainda pensando em se reunir, em fazer uma ajuda, em fazer um grupo. Pode sim, vale a pena a gente ajudar as pessoas e os nossos irmãos, e você saber que você tem também essa ajuda legal na sociedade. É verdade, vou dar uma colinha aqui para você, amigo ouvinte aqui da Rádio Voz. Se quiser tirar mais dúvidas, uma ou outra situação, ligue lá na Faculdade Católica, vê o dia que ele está lá atendendo, você vai lá e ele vai te dar orientações pessoalmente, tirar dúvidas, etc. Ele é uma pessoa maravilhosa. Não é à toa que ele está somando com a nossa Faculdade Católica. E agora, por falar em pessoa maravilhosa, vamos falar aqui com o nosso magnífico reitor, só que do Seminário Maior Diocesano, Padre Anevair José. No meio do povo. Padre Anevair, bom dia, seja bem-vindo ao nosso programa, amigo. Bom dia, Paulo, bom dia, Padre Wellison, bom dia, querido ouvinte, que bom retornar aqui ao programa, saudades de todos, e agradeço de coração ao Paulo, né, pela apresentação, ao Padre Wellison
pela direção, né, espiritual e a assessoria junto à nossa PASCOM diocesana. De novo, é um prazer, querido ouvinte, chegar até você neste nosso programa. Que bom, padre, que bom, muito bom ter o senhor aqui novamente, aqui no nosso programa. Mas, padre, como o senhor poderia partilhar aí o retorno, né? Como que se deu o retorno aí dos nossos queridos e amados seminaristas, amigo? Então, Paulo, nossos seminaristas retornaram, né, no último dia 3, e no mesmo dia 3 começaram os exercícios espirituais. Foram dias de silêncio e oração, conduzidos pelo Espírito Santo e, digamos, o mediador, aquele que foi a ponte, né, para essa, digamos, intimidade com o Espírito Santo, com Deus, foi o nosso bispo, Dom Valdemar Passini Dalbello, que pregou os exercícios espirituais para os nossos seminaristas. Ele fez questão de estar conosco aqui no seminário do dia 3 até o dia 7, né? E os exercícios terminaram com o almoço no dia 7. E foi para nós muito enriquecedor a presença dele e esse momento de oração e silêncio que marcou o início, né, da formação aqui nesse ano. E ele meditou, né, com os seminaristas sobre o discipulado no Evangelho de São Marcos. E que bonito, sem dúvida, isso com relação a todos nós, né, cristãos. Nós, como os discípulos, vamos amadurecendo aos poucos, né, na nossa relação com o Senhor, no nosso seguimento com o Senhor, até, de algum modo, a vontade dele ser a nossa, né? E isso é muito importante para nós, afinal de contas, o que é a vida cristã, se não nos configurarmos e nos identificarmos com o nosso Senhor Jesus Cristo, não é verdade? E no dia 2, um dia antes do retorno dos seminaristas, ingressaram no seminário 7 novos rapazes, né? E graças a Deus por isso, pelo sim deles, afinal de contas, começam todo o seu processo formativo aqui no nosso seminário. Então nós temos atualmente, né, 28 seminaristas residindo aqui no seminário da nossa Diocese de Anápolis, 6 seminaristas da Diocese de Uruaçu e nós temos 5 seminaristas que estão no ano pastoral, né, que são da Diocese de Anápolis, totalizando, portanto, 33 seminaristas no momento, 34 na verdade, porque no ano pastoral são 6, né? Me equivoco aqui ao falar 5. Então, louvado seja Deus por isso. Provavelmente estes 6 serão ordenados diáconos ainda este ano, no mês de outubro. Rezemos por eles, por nosso seminário, pelas vocações, e você, jovem, que nos escuta, né, peça a Deus a graça de colocar os projetos de Deus, a vontade de Deus, à frente dos seus projetos e da sua vontade, e se percebe, tem elementos que vão apontando para a vocação sacerdotal, procure a nossa pastoral vocacional, procure o seu pároco, procure o nosso seminário, basta entrar no nosso Instagram, entrar em contato conosco pelo direct, né, do Instagram, @seminarioicn, e você vai obter todas as informações sobre os nossos encontros vocacionais, o processo vocacional. Vai ser uma alegria poder receber você. Que legal, padre, muito bom. Padre, o senhor poderia dar uma aulinha explicando para os amigos ouvintes, nem todos sabem, né? O que é, por exemplo, a realidade da formação do propedêutico? E por falar, Paulo, então, né, no propedêutico, esse primeiro ano de seminário, a gente dá esse nome porque é um ano introdutório à vida de seminário, é um ano de preparação para o ingresso no seminário maior, né? Como eu dizia, 7 rapazes ingressaram, graças a Deus. Nós tivemos, depois do retiro dos exercícios espirituais pregado por Dom Valdemar, na semana seguinte, né, quer dizer, nessa semana, nós tivemos também um dia de estudos e aprofundamento sobre essa etapa formativa, que é o do primeiro ano do seminário. E foi muito importante, porque nós nos aproximamos do material que Padre Marcos José, diretor do propedêutico, trouxe de um curso que ele participou em Belo Horizonte no meio do ano passado, com formadores da América Latina. E esse curso foi conduzido por Dom Júlio, que foi formador no Seminário de Goiânia e é do clero da Diocese de Brasília, há pouco tempo ordenado bispo e enviado como bispo auxiliar da Arquidiocese de Belo Horizonte. E um material riquíssimo, de muita profundidade. Para além do estudo desse material, nós também nos debruçamos sobre o processo pedagógico dessa etapa,
está sendo praticamente todo reformulado para melhor, sem dúvida, lançar as bases formativas, né, dos nossos seminaristas. Porque no propedêutico lançamos estas bases que precisam ser profundas, sólidas, a fim de sustentarem todo o edifício, né, vocacional e futuramente ministerial. Por isso foi um dia enriquecedor, de um estudo intenso, mas me chama muita atenção essa proximidade, esse interesse, esse cuidado, esse zelo, né, de nosso bispo Dom Valdemar para com o nosso seminário, para com os nossos seminaristas e para conosco, né, formadores. Estamos apresentando programa Cristo Vive. Que bom, padre, que legal. Mas, padre, quem está nos escutando agora, às vezes queira somar aí no processo formativo, queira ser um benfeitor do Seminário Maior Diocesano e tantas possibilidades, tantos leques que vocês têm como abrir para a pessoa somar nesse processo formativo. O que o senhor poderia partilhar dessas realidades, amigo? Portanto, diante desse cenário vocacional, Paulo, querido ouvinte, eu quero agradecer muito, né, Padre Wellington, nós que fomos formados neste Seminário Imaculado Coração de Maria, né, e configurados a Cristo Jesus, bom pastor e servo, orações, né, por nosso seminário, e a sua ajuda, você pode ajudar contribuindo com a fidelidade do seu dízimo, com as ofertas dominicais na sua paróquia, porque parte disso é revertido para a manutenção do nosso seminário e, claro, o custeio das despesas para com a formação dos nossos futuros padres. Por isso, muito obrigado. Você que quer também ajudar diretamente o nosso seminário fazendo alguma doação, seja de alimento, seja de material de limpeza, seja uma doação, né, monetária, né, o dinheiro, basta entrar, né, no nosso Instagram e pelo direct entrar em contato e nós vamos viabilizar isso, tá? Mas desde já, muitíssimo obrigado a você por sua generosidade. Que Deus lhe pague, que Deus lhe recompense. Padre Anevair José, reitor do nosso Seminário Maior Diocesano, diretor da Faculdade Católica de Anápolis, muito obrigado por partilhar essas informações aos nossos amigos ouvintes. Agradeço, Paulo, pela oportunidade de participar aqui nesse programa, ao Padre Wellington e a você, querido ouvinte, pela sua audiência. Não se esqueçam, o Carnaval está aí, né? Começa já nesse final de semana até terça-feira. Quarta-feira é quarta de cinzas, dia de jejum, abstinência, dia de ir à missa, receber as cinzas, né? E claro, começar vivenciando bem este tempo quaresmal. E por falar em vivenciar bem, muito cuidado com esse período de carnaval, você que vai pegar as estradas, né? E você, claro, que vai frequentar diversos ambientes. Sem dúvida, a minha sugestão é que o melhor ambiente é a igreja, os encontros que as diversas paróquias vão promovendo. Na cidade de Anápolis nós temos o Festival de Jesus, por exemplo, de 15 a 17, sempre das 8 às 18, lá no Centro de Evangelização São João Paulo II, na Vila São Joaquim. Uma ótima oportunidade para louvar a Deus, né, para celebrar com alegria, né, ao Senhor, né, fonte e autor, né, de todas as bênçãos. Por isso fica esse convite. E, claro, aproveitar a sua família, né? Um ambiente saudável, para que descanse e realmente reúna forças, né? Para, claro, viver bem o período quaresmal, mas para, digamos, viver bem tudo aquilo que o Senhor lhe concede viver. Um grande abraço, que Deus os abençoe grandemente. O nosso muito obrigado ao Padre Anevair José. Padre Wellington, Padre Pai, né? O Padre Anevair partilhou das realidades como pai no seminário, de tudo, mas no finalzinho também como pai da sociedade, né? Falando para que tomem cuidado nesse período de carnaval, e enaltecendo a participação na quarta-feira de cinza, ou seja, preocupou com a realidade lá e com a realidade também aqui das pessoas que estão escutando. Esse é o verdadeiro sentido de um pai. Muito bem, Padre Anevair, muito obrigado aí pela sua participação no nosso programa. Ele sempre é muito bem-vindo durante tanto tempo, né, tantos anos aqui, alguns anos aqui à frente do nosso programa. Então é isso, como o Padre bem frisou e nos falou sobre o nosso seminário, a situação atual.
e todo esse cuidado que nós devemos ter com os nossos seminaristas, porque o nosso seminário, meus irmãos, para nós é uma grande alegria tê-lo, e eles, como bons pais, eles cuidam muito bem dos seminaristas. São poucas as dioceses que têm um seminário, porque no geral as arquidioceses ali, um grupo de dioceses se juntam e constroem, fazem o seu seminário. Para você ter uma noção, no estado de Goiás inteiro, na região aqui do nosso estado de Goiás só tem 3 seminários, né? Então, assim, 3 seminários. Tem alguns também, alguns dioceses trazem ali tem um tempo de propedêutico ou filosofia, mas um seminário que dá a formação integral de toda a etapa, propedêutico, filosofia, teologia, são poucos aqui no nosso regional. E graças a Deus, uma obra muito bela e que levou muitos anos, graças ao nosso bispo Dom Manuel Pestana, que começou o seminário basicamente na casa dele, sabendo da necessidade de ter sacerdotes. Então nossos padres aqui na diocese são formados ali no nosso seminário, ali em Miranápolis, como o padre Nevai frisou ali, todo o processo formativo deles, e que o Dom Valdemar também pregou o retiro para eles agora ao início desse ano. E os seminaristas, eles desempenham uma grande missão hoje na diocese, porque eles acompanham no final de semana as paróquias, os sacerdotes, e aprendem também, com certeza. Nem toda paróquia tem seu seminarista, porque a quantidade deles é um número limitado, mas com o que eles estão ali ajudando, transforma, dinamiza os trabalhos pastorais na paróquia. E por fim, o seminário é verdadeiramente o coração da diocese, que pulsa de amor por essa missão de levar a nossa igreja a ter santos sacerdotes. Muito obrigado, Padre Nevaí, obrigado pelas dicas aí do começo da nossa semana de quaresma, agora com a quarta-feira de cinza. Vamos participar, meus irmãos, verdadeiramente, como o Padre Nevaí mencionou, vamos participar dessa missa para a gente começar bem a nossa quaresma. Padre, estamos na Rádio Franciscana, que é a Rádio Voz, espiritualidade franciscana, né, muito forte, dando o que se recebe. O senhor partilhando tantas belezas, o senhor que foi formado no nosso seminário maior diocesano, né? E a gente vê, eu lembro que sempre Dom João falava publicamente, né, o tanto de pedidos que chegava, penso que ainda chego agora com Dom Valdemar, de diocese solicitando padres, né? E quantos padres que a gente não tem colaborando em outras dioceses, nós temos padres até no exterior, eu lembro aqui agora, por exemplo, do Padre Júlio na França. Então a gente vê que Deus dá tanto e a diocese ainda consegue se organizar e socorrer, entre aspas, algumas dioceses. Muito bem, é verdade, porque assim, o trabalho de sacerdote é assim, enquanto tem sacerdote tem trabalho, enquanto na diocese tem sacerdotes, vai ter missão para eles. Enquanto mais sacerdote tiver, mais a diocese vai crescendo. Por isso que é importante rezar pelo sacerdote, rezar pelas vocações. E nós vamos apresentar aqui mais adiante a nova ideia da diocese, os seminários, né, locais, com o Padre Iago agora está iniciando esse trabalho, essa missão dele. Então, meus irmãos, é isso, a gente rezar pelos sacerdotes e você colocar o seu filho também, doar o seu filho para Deus. Se Deus chamá-lo, vai ser uma grande alegria para a sua família e a vida dele e para tantas pessoas, tantas almas que precisam da palavra de Deus, de ouvir a mensagem de Deus. É verdade. A audiência do rádio é sempre rotativa, é sempre bom a gente repetir aqui, já falei inúmeras vezes, mas sempre é bom reportar. O seminário não tem a prática, né, diria ali na linguagem militar, modus operantes, de residência em residência pedindo doação para o seminário. Se alguém chegar aí fazendo isso aí, batendo na sua porta, pode ter certeza que é golpe, você já pode ligar para a polícia 190. Não é assim que o seminário faz. Se você quiser doar algum valor financeiro, como o padre falou, tem os dados do seminário, você pode ir na secretaria da sua paróquia ou ir pessoalmente no seminário. Só assim é a doação para o seminário. Então, se alguém chegar aí na sua porta pedindo em nome do seminário, está errado, certo? Então, que isso fique bem claro, porque faz parte dos modos da diocese, porque senão facilita essa questão de estelionatários. E também é sempre bom reportar, se tem um terço cantado na sua comunidade, se tem uma quermesse, se tem uma barraquinha, se você devolve o seu dízimo, se você ajuda na coleta, um percentual dele vai para a formação dos seminaristas. Então também eu te peço encarecidamente, seja generoso. O Padre Nevaí falou que, Padre Edson, 33 seminaristas. Imaginemos toda a alimentação, higiene e limpeza, a faculdade, que é o Instituto Sapiense, Mosteiro de Santa Cruz, quanto que custa para a Diocese de Anápolis cada seminarista. Uma diocese faz isso com o maior prazer, com muito carinho, porque ali é o futuro da igreja e o futuro, Padre,
da pregação de nosso Senhor Jesus Cristo, da sua doutrina, de todas as realidades que ele deixou aqui para cada um de nós. Isso aí se reflete, se espelha na presença de um sacerdote na comunidade. É verdade, porque o evangelho tem que ser pregado, o evangelho precisa ser anunciado e os sacerdotes têm que ser formados para pregar esse evangelho. Um seminário significa a sementeira, né? O local onde é colocada a semente da palavra. E é uma formação longa, um percurso longo. Hoje em dia nós temos mais ou menos 8 anos para que um jovem, ao iniciar, já terminado o ensino médio, quando ele começa o seu percurso de formação, mais ou menos 8 a 9 anos que ele vai concluir a formação de estudos. Em seguida, para depois ficar mais um ano ainda em uma paróquia, depois ser admitido então às ordens sagradas, né, a ordem do diaconato. O Padre Nevair mencionou que 6 seminaristas esse ano é possível que vai receber então a ordenação ao diaconato. Então rezemos por eles, rezemos pelos nossos futuros padres, e é isso, como você mencionou, Paulo Amparo, a gente tem que prezar muito mesmo e agradecer a Deus que nós temos um seminário na nossa diocese e que está acolhendo também novas dioceses, né? Temos o Uraçu agora junto conosco. Espero que possa ser a primeira de muitas iniciativas aí para colaborar e ajudar a nossa igreja. É verdade. Padre, estamos indo para o finalzinho do programa. Se eu tenho alguns recadinhos aí do Padre Eduardo, algumas situações. Muito bem, o Padre Eduardo, ele convida todos para uma peregrinação que ele vai fazer com a sua paróquia de Frei Galvão. A paróquia dele é a paróquia do Frei Galvão, ali nos Pirineus. Ele vai fazer uma peregrinação ao santuário em São Paulo, então do dia 11 ao dia 14 de junho. E assim, eu acho que está muito em conta, porque o valor é R$ 1.500, mas é em até 10 vezes no cartão sem juros. Então você pode estar ligando na paróquia Frei Galvão, entrando em contato com eles e se inscrevendo também para ir juntos. Então é isso, meus irmãos, fica aí o convite do Padre Eduardo para todos vocês fazer uma peregrinação ao Santuário Frei Galvão. É verdade, estamos indo para o finalzinho do programa, né, Padre? O Festival de Jesus acontece, você está convidado a estar lá. Por exemplo, você já participou de uma missa presidida pelo nosso bispo diocesano? Não? Então, o encerramento será presidido por ele. É uma outra oportunidade que você tem. Padre, a gente está indo para o finalzinho mesmo agora indo, mas seria bom só dar uma breve exortação sobre a Quaresma. Agora já na quarta-feira de cinza, a gente já inicia esse período tão importante na vida da igreja. E por que não, Padre, quem está nos escutando agora pode literalmente mudar de chave, mudar de rumo a sua vida, uma vida mais correta, mais centrada na palavra de Deus, como Deus quer e espera de cada um de nós. Muito bem, meus irmãos, é isso. A igreja iniciando agora na quarta-feira de cinza o longo percurso de 40 dias de peregrinação pelo deserto que vai culminar na celebração da Santa Páscoa do Senhor. Mas para isso é necessário a gente fazer a nossa penitência e rezar muito para que consigamos chegar ao fim. Então o que a igreja recomenda? Façamos um momento de penitência durante toda a Quaresma e participemos de todas as missas aí aos domingos e mais aquelas que você conseguir. Aqui no Brasil, graças a Deus, tem um bom costume das pessoas também fazerem a Quaresma com o Frei Gilson rezando o rosário. Isso aí é uma outra devoção muito importante também, que intensifica as orações. No geral também as paróquias vão ter as procissões de penitência nas sextas-feiras, toda paróquia normalmente tem, nos diversos locais, e é isso, você participar junto e abstendo-se da carne. Também nas sextas-feiras, todas as sextas-feiras, fazer a abstinência de carne, fazer verdadeiramente uma abstinência e mais o jejum. A abstinência de carne é não comer carne. Agora, jejum, toma cuidado, porque não é todo mundo que consegue fazer. Idosos e crianças, pessoas que também estão doentes e lactantes, não façam o jejum. Porque é uma coisa mais intensa. Os outros, a igreja recomenda muito e recebemos muitas graças por isso. Então vamos começar agora, nessa quarta-feira de cinzas, você poder participar na Santa Missa, receber a cinza, convertei-vos e crede no Evangelho, vai ser o que você vai ouvir. E assim a gente chegar lá no final, lá no fim da Quaresma, com a graça de Deus em nosso coração e celebrarmos juntos a Páscoa do Senhor, a nossa redenção. Que legal. Padre, o recadinho final do Senhor, por consequência, a bênção. Como ouvimos no Evangelho, cumprir bem a lei do amor, cumprir bem a lei de Cristo, e nosso sim tem que ser sim, o nosso não, ser autêntico, ser pessoas honestas com a nossa consciência e ser radicais também no amor. Meus irmãos, deixo para vocês uma bênção especial. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. A bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.
Programa Cristo Vive, um programa da Pastoral de Comunicação da Diocese de Anápolis. Com as graças de Deus, voltaremos no próximo domingo. E Ave Maria! Você ouviu, na Rádio Voz do Coração Imaculado, o programa Cristo Vive, o jornalismo na Santa Igreja.